Imagine-se como uma árvore forte e resiliente, plantada ao lado de um riacho. Essa é a imagem que o Salmo 1 nos oferece para ilustrar a vida daqueles que se enraizam profundamente na palavra de Deus. Quando Deus diz que seremos como uma árvore plantada junto à corrente de águas, Ele nos mostra que nossa força, nossa resiliência, não vem de nós mesmos, mas da fonte constante e inabalável que é o Senhor. Agora, pense nos tempos de seca que essa árvore pode enfrentar. O sol forte, o solo seco, a falta de chuva. Mesmo assim, essa árvore continua a crescer, suas folhas permanecem verdes, suas raízes estão fixas em algo que vai além das circunstâncias ao redor. Da mesma forma, quando nossas raízes estão no Senhor, encontramos a força para nos mantermos firmes mesmo nos períodos mais difíceis. Em tempos de provação, de incertezas, de desânimo, a palavra de Deus é o que nos sustenta. E mais que isso, ela é o nosso alimento, aquilo que revigora a nossa alma. C.S. Lewis, em seus ensinamentos, nos lembra que a verdadeira fé não é moldada apenas por sentimentos ou humores passageiros. Ele fala que, para que nossa fé seja realmente sólida, devemos estar ancorados em algo maior que as emoções do momento. Lewis enfatiza a importância de mantermos as grandes verdades da fé bem à vista de nossa mente, todos os dias. Nossa fé precisa ser uma escolha consciente e deliberada, um ato de plantarmos nossas raízes onde sabemos que elas poderão encontrar vida e sustento. Assim como a árvore que encontra águas frescas para suas raízes, precisamos da palavra de Deus para nutrir nosso espírito, especialmente quando a jornada parece mais árida. A palavra nos diz: bendito o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1:2. Repare que esse homem, essa mulher que é como a árvore plantada à beira do riacho, escolhe onde colocar o coração, onde fixar seus pensamentos. Em vez de se deixar levar pelas influências passageiras ou pelas pressões do mundo, ele encontra o seu prazer na lei do Senhor, ele escolhe, dia após dia, a fonte que o manterá firme. E é essa decisão contínua, essa escolha de beber da água viva, que o torna inabalável. Para nós, cristãos, isso significa mais do que apenas ler a Bíblia de vez em quando ou orar nos momentos de dificuldade. Significa construir um hábito de se aproximar de Deus, de alimentar a nossa fé de forma constante. Como C.S. Lewis tão bem pontuou, fé é mais do que uma emoção, é uma prática, uma disciplina que requer dedicação. Mesmo quando nosso coração parece frio ou distante, mesmo quando nossas emoções oscilam, precisamos voltar, dia após dia, à fonte de nossa vida. Querido irmão, querida irmã, pense nesta imagem da árvore ao lado do riacho como um lembrete constante. Ela nos ensina a confiar, a permanecer firmes, a sermos intencionais em nossa busca por Deus. Porque é da palavra dele que extraímos a força para viver uma vida que frutifica, que permanece verde, viva, mesmo em meio às dificuldades. Quando estamos plantados ao lado do riacho que é a presença do Senhor, não importa o que aconteça ao nosso redor, continuaremos de pé, porque nossa fonte é eterna. Vamos conversar sobre algo que talvez você já tenha ouvido falar, a importância de cultivar a fé, de cuidar dela como cuidamos de algo muito precioso. Fé não é algo que surge em nossa vida e permanece ali por conta própria, ela precisa ser alimentada, regada e fortalecida a cada dia. E não é algo que só se mostra nos momentos em que estamos cheios de alegria e entusiasmo. Ao contrário, a fé é construída, principalmente, nos momentos de simplicidade, nas pequenas práticas que escolhemos todos os dias. C.S. Lewis, em suas reflexões, nos lembra que nossos humores e emoções mudam constantemente, mas a nossa fé, para ser verdadeira, precisa ir além disso. Ele diz que a fé precisa de disciplina e prática. É como algo que você decide fazer não só porque sente vontade, mas porque sabe que é importante e transforma a sua vida. Lewis é claro, orações diárias, leituras religiosas, a conexão regular com Deus, tudo isso faz parte de um hábito que sustenta e fortalece nossa relação com Deus. Esses são os exercícios espirituais que, mesmo em dias difíceis ou secos, nos mantêm ancorados. Pense nisso como alguém que se prepara para uma maratona. Você já viu como os atletas treinam? Eles seguem um plano rigoroso, um passo de cada vez, mesmo quando o treino não parece emocionante ou o progresso é lento. Da mesma forma, a fé cristã é um hábito que requer esforço, porque ela não depende apenas do que sentimos. Ela depende do que escolhemos fazer.
Quando você lê a Bíblia, quando ora, quando frequenta a igreja, está construindo um alicerce. E, como o próprio Jesus nos ensinou, a casa construída sobre a rocha permanece firme, enquanto aquela que está na areia logo cai. Mateus 7, 24-27. O Salmo 1 nos fala sobre a meditação na palavra de Deus de dia e de noite. Esse ato de meditar, de parar e refletir, é o que fortalece nossas raízes. Pense em como uma árvore absorve lentamente a água e os nutrientes do solo. Do mesmo jeito, a palavra de Deus precisa permear nossa mente e coração dia após dia. Ler a Bíblia uma vez por semana ou quando temos vontade é bom, mas não o suficiente para nos tornar árvores fortes e frutíferas. Deus quer que Sua palavra esteja sempre presente em nossa vida, nos alimentando, transformando nossos pensamentos e nosso coração. Talvez você já tenha passado por momentos em que a oração parecia mecânica, em que a leitura bíblica parecia apenas mais uma tarefa, algo que fazemos mais por costume do que por vontade. Mas é justamente nesses momentos que estamos cultivando algo profundo. Jesus nos prometeu que, se permanecermos nele, daremos frutos, porque ele é a videira e nós somos os ramos. João 15, 5. Mesmo quando não sentimos aquela emoção imediata, mesmo quando a fé parece silenciosa, essas práticas nos mantêm conectados à videira que é Cristo. C.S. Lewis nos desafia a enxergar a fé como algo que exige intencionalidade. Ele não sugere que sempre teremos a emoção da presença de Deus, mas ele nos convida a agir com constância. Porque, ao fazer isso, estamos treinando nosso espírito a se aproximar de Deus de forma verdadeira. Assim como um músico afina seu instrumento antes de tocar, nós afinamos nosso coração para estar em sintonia com o Senhor, para que nossa fé não dependa de uma emoção passageira, mas de uma escolha firme e contínua. Então, pergunte a si mesmo: você está cultivando o hábito da fé? Está escolhendo, a cada dia, dar a Deus o seu tempo, sua atenção e seu coração? Ao fazer isso, estamos nos tornando árvores que não secam na primeira estiagem, mas que encontram vida em Deus, independentemente das circunstâncias. Você já parou para pensar que, neste exato momento, Deus tem um propósito eterno para a sua vida? Não estamos falando de algo passageiro ou comum, mas de um chamado que atravessa o tempo, a sua história e vai além de qualquer circunstância que você esteja vivendo agora. Quando pensamos na nossa vida, é fácil nos perder nas preocupações diárias, nas dúvidas, nos medos. Mas Deus nos lembra, vez após vez, que Ele tem um plano maior, um propósito que nos envolve completamente e que é mais forte do que qualquer incerteza. C.S. Lewis nos ajuda a entender essa confiança de uma maneira prática. Ele diz que, quando colocamos nossa confiança em Deus, quando entregamos nossos corações e nossas vidas a Ele, não estamos apenas seguindo uma ideia ou um sentimento. Estamos seguindo uma verdade eterna, algo que não muda, mesmo quando nós mudamos. Lewis sabia que, ao nos rendermos ao propósito de Deus, estamos nos alinhando com algo que nos transforma, algo que nos molda para que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. E isso é o que dá sentido à nossa vida, o que nos fortalece quando tudo ao redor parece incerto. A Bíblia nos ensina que bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17, 7. Essa confiança é como um solo firme para a nossa vida. Quando depositamos nossa fé nele, estamos nos colocando em um terreno onde podemos crescer, onde as raízes da nossa fé encontram estabilidade e alimento. Porque é justamente nesses momentos que o propósito de Deus brilha mais forte. Imagine que cada detalhe, cada desafio, cada alegria e cada luta que você vive tem um lugar no plano de Deus. Nada é por acaso. Romanos 8, 28 nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você já pensou o que isso significa? Isso quer dizer que, mesmo nas dificuldades, nas perdas, nas decepções, Deus está trabalhando em nossa vida. Ele está transformando cada pedaço da nossa história para nos levar para mais perto dele, para nos tornar mais parecidos com o Filho dele, Jesus. Confiar no propósito eterno de Deus é uma escolha diária. É acordar e dizer: Senhor, eu não entendo tudo o que está acontecendo, mas eu confio que o Senhor tem o melhor para mim. E, ao fazer isso, estamos nos colocando nas mãos de um Pai que é bom, que é fiel e que jamais nos abandona. Mesmo quando parece que estamos caminhando no deserto, Deus está lá, guiando cada passo, sustentando cada dia. Ele nos pede apenas uma coisa: confiança. C.S. Lewis também nos lembra que a fé é algo que deve ser cultivado na mente e no coração.
É por isso que precisamos constantemente nos lembrar das promessas de Deus, que nunca falham. Ele diz que, ao mantermos essas verdades diante dos nossos olhos, estamos escolhendo construir a nossa vida sobre uma rocha, uma base firme que não cede. Deus não nos promete uma vida sem dificuldades, mas Ele promete que, se confiarmos nele, todas as coisas farão sentido no tempo certo. Ele nos chama para olhar para Ele, para buscá-lo e para encontrar a paz que só Ele pode dar. Então, hoje, aceite esse convite, escolha confiar. Mesmo quando você não entende, mesmo quando o caminho parece longo e o cansaço é real. Lembre-se de que Deus vê a sua história de um jeito que você não consegue ver. Ele está com você, Ele tem um propósito e, no final, tudo isso o levará a uma vida mais plena, mais forte, mais perto dele. Se sentir em seu coração, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo. Ao fazer isso, você ajuda a espalhar a palavra de Deus pelo mundo. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço com muito amor e carinho. Fique com Deus.